Vão convidando as nossas irmãs. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos esse livro muito bom, Fundamentos do Lar Cristão. Nós já estamos no 11º capítulo. E hoje nós temos uma convidada muito especial que nós amamos demais, que é a Roseli Fonseca. Ela é terapeuta de família, de casal, individual. Ela é multifunções, a verdade é essa. Amém. É. Seja bem-vinda, Roseli. Estamos muito felizes porque você está aqui conosco hoje. Que Deus é bom e cuidou de você esse tempo todo, Amém. viu? Agora eu vou fazer uma oração para que possamos iniciar. Oremos. Pai poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, pela misericórdia, pelo amor que o Senhor tem tido para com todos nós. Obrigada Amém. porque o Senhor nos salva, nos perdoa e nos conduz Amém. até o céu. Senhor, é em nome de Jesus que nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos esse livro que tem nos ajudado bastante. E hoje nós te pedimos que o Espírito Santo seja com a Roseli, que Amém. ele possa usá-la e que nós possamos compreender, Senhor, para que possamos viver melhor nas nossas famílias, ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos cônjuges, Senhor Deus, e possamos nos preparar, não só aqui, mas nos preparar para o céu, Pai amado. Amém, Senhor. Permaneça conosco, abençoe todas as nossas irmãs e os irmãos que estão aqui, os que virão depois e também os que irão assistir depois também essa live. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. 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 Roseli, seja bem-vinda mais uma vez. Que Deus te abençoe e te use. Amém. Amém. Muito obrigada. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Ok. Temos aí um capítulo altamente interessante. Altamente interessante. Este capítulo deste livro que vocês já leram muito, hein? Já caminharam bastante neste livro, né? Fundamentos do Lar Cristão. E ao reler isto, eu fiquei lembrando também de como foi minha vida como mãe no início da maternidade, sem experiência, porém lendo, buscando, aprendendo, e a gente passa por tantas experiências maravilhosas, divertidas, tristes, de choro, de alegria, mas buscando sempre a presença de Deus. E ao vocês fazerem esta leitura em conjunto, é uma forma de buscar a presença de Deus e o conhecimento através das suas orientações, da palavra, através daquilo que Ellen White escreve, inspirada por Deus. E a gente tem aqui um capítulo que o título, gente, só o título, já dá aqui um grande bate-papo. O primeiro dever da mãe. Quando somos mães de primeira viagem, quando está lá no início, a gente fica buscando tanto qual o meu papel, o que eu tenho que fazer agora, o que é que eu tenho que cuidar, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. E a gente começa a ter uma série de dúvidas, de questionamentos, e às vezes buscamos respostas em vários lugares, com várias pessoas. E nós temos uma orientação dada por Deus através dos escritos de Ellen White, que é isto que vocês estão estudando. Para muitas, isso aqui está sendo uma leitura de segunda, terceira, talvez quarta vez. Muitas já devem ter lido. E aí, qual o nosso papel? Compartilhar, sabe? Dar de presente para uma mulher um livro deste, fazer uma reunião em casa sobre alguns assuntos deste livro, é o fato de mulheres em missão, não é, Edilza? Mulheres em missão podem fazer isso. O primeiro dever da mãe. Eu fiz aqui algumas anotações para mim de coisas que eu extraí daqui, que eu gostei, que eu relembrei e que eu vou trabalhar por tópicos. Este bate-papo nosso.
E aí o livro começa com possibilidade de uma criança bem educada. Nós vamos agora revisar o conhecimento. Aprendi esta frase com um pastor. Revisar conhecimento. Você leu o capítulo do livro? Então você vai revisar conhecimento. Você não leu? Você precisa ler para você ter o conteúdo completo, ter o conhecimento completo e poder revisar com amigos, com amigas, este capítulo. Então, nós vamos revisar conhecimento. E quando o capítulo começa falando de uma criança bem educada, é maravilhoso esse início, porque esse tópico está mostrando que quem olha para nós, para os bebês, para os filhos, Deus vê quem seremos, como seremos. E diz aqui, essa frase é maravilhosa. Deus vê todas as possibilidades desse bebê, dessa criança. E ele sabe que se esta criança for bem orientada, for bem assistida, tiver princípios claros sendo passados para ela, esta criança se tornará benefício para a sociedade, para o lar, para a igreja, para a família, para o mundo. Olha que coisa maravilhosa! Quando a gente já começa a ler e o livro já diz claro, Deus está olhando, mas Deus está olhando também para os pais, pai e mãe. Eu não sei se aqui tem muitos pais, muitas mães, eu não sei nem quantas estamos aqui, mas Deus está olhando para os pais. Será que estes pais cumprirão o plano de Deus para a vida deste filho e desta filha? Deus está olhando, os pais executarão quais os princípios que estarão transmitindo, quais os limites que estarão colocando. Ai, como é difícil colocar limites, mas Deus diz claramente que os pais não podem permitir que algo fora interfira na educação que eles devem dar para esta criança, baseado nos princípios de Deus. É maravilhoso quando nós nos conscientizamos que nós estamos criando filhos para a eternidade. É isso. Aos meus filhos, filhos de Deus em primeiro lugar, Ele criou, Ele concedeu. Temos que ter em mente que vamos conduzir nossos filhos através da convivência, através desta educação, filhos para a eternidade. E enquanto eles estiverem aqui no mundo, eles têm que ser uma bênção para todos que estiverem ao redor deste filho. E aí diz uma obra para Deus e a pátria, é o outro tópico do nosso livro. Os que guardam a lei de Deus olham para os filhos com sentimentos indefiníveis de esperança e temor. Gente, que pai e mãe não teve um frio na barriga? Como é que vai ser? Que pai e mãe não enfrentou aquele frio na espinha de preocupação e agora como vai ser? Aí eu fico esperando que meu filho, quando crescer, vai ser isso, vai ser aquilo. Temor e esperança em relação ao futuro desta criança. Mas como vou criar esta criança para que aquilo que eu estou imaginando de gostoso, de bom e de sucesso para esta criança possa acontecer? Como eu vou criar este bebê para que seja uma pessoa nos caminhos de Deus, equilibrado, sensato, justo, para contribuir com um mundo que está cada vez pior? A educação está muito comprometida hoje em dia, porque mães e pais delegam a educação, a escola, a professora, a igreja,
aos avós, e querem que os filhos sejam educadíssimos, lindos, maravilhosos, cheios de sucesso. Não tenho nada contra avós criando filhos. Quantas famílias necessitam desta figura importante na ajuda da criação? Tenho encontrado jovens maravilhosos criados por avós. Mas o papel principal é do pai e da mãe. E hoje, em função do mundo de pecado, nós temos outras situações. E quando eu digo mundo de pecado, não é o pecado do pai e da mãe, é as circunstâncias que vivemos. Hoje temos que trabalhar para ter o pão de cada dia. Hoje temos que enfrentar doenças. Pais e mães que levantam de madrugada para precisar trabalhar, sair de casa. E muitas vezes isso interfere na condução do caminho desta criança para a eternidade. Pais e mães, temos que lutar para ter o tempo de qualidade com os nossos filhos, mas não esquecer do tempo de Deus, eu e meus filhos, para que eles saibam quem é o Pai eterno, para que eles, através do relacionamento, saibam que há um Pai no céu. Mas esse item de esperança e temor, e os pais vivem isto, a mãe é ansiosa. A mãe é a mais ansiosa. E ela fica mais ansiosa quando ela tem a consciência da responsabilidade que tem, da obra, a grande obra para Deus e para o seu país. Isso pesa muito mais na mãe. O livro é claro em dizer isto. E quando você vai para o livro Fundamentos da Educação Cristã, e você lê sobre mães, sobre educação lá, é claro em dizer que pesa muito mais sobre a mãe a responsabilidade de conduzir os seus filhos. Isto não isenta o papel do pai. Vocês veem pela leitura e por todas as orientações, o pai tem o seu papel e precisa desempenhar para que o filho tenha a noção, logo de criança, logo pequenininho, tem que ter a noção do Pai eterno através do seu pai da terra. Mas a mãe tem esta ansiosa, está sempre ansiosa, se perguntando como vou conduzir. Esta é uma grande obra. Eu preciso ajudar, eu preciso realizar. Gente, a mãe é a colaboradora de Deus. Ela e Deus são uma equipe. Já pensou nisso? Você, mãe, você é uma equipe com Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, para desenvolver o caráter do seu filho e da sua filha de uma forma firme, e não que nem hoje uma cliente falou para mim, que nem bambu, ela falou, o bambu lá na ponta, o vento leva, traz, leva e traz. Não, o caráter tem que ser firme. Desenvolver este caráter na sua criança é papel de uma mãe com firmeza espiritual. Esse caráter não pode ficar variando de um lado para outro, mas tem que ser firme para não ser. Olha o que o livro diz, gente, isso é maravilhoso e é preocupante. Os nossos filhos têm que desenvolver um caráter que não fique tremulando de um lado para o outro, mas que seja firme, para não serem influenciados para o mal e para influenciarem pessoas para o bem. Olha que coisa maravilhosa, mãe! Olha o que está no teu papel de mãe diante de Deus, para que este caráter influencie outras pessoas. Agora, como conseguir isto? O próprio livro responde, e responde através de uma frase muito conhecida minha, que eu falei sobre isso durante todo este ano. O livro diz: isto acontece com orações de fé. Mães
movem o braço que move o mundo. Gente, é maravilhosa essa frase. Essa frase vem lá dos escritos de Ellen White no Parábolas de Jesus, quando ela diz: a oração move o braço do onipotente. Em outras traduções, a oração move o braço de Deus. A oração move a tua fé, mãe, o teu ânimo, o teu entusiasmo, o teu cansaço, as dificuldades, tudo que você fizer, buscar em oração mais fé, mais coragem, mais ousadia, mais determinação, Deus vai responder. Você está sendo cada dia mais preparada por Deus para cumprir a sua missão. Porque estes filhos e filhas, eles precisam ser adultos tementes a Deus, responsáveis, preparados, agradáveis, boas ações, terem boas palavras, terem educação. Ah, como isto é complicado, porque eu não sei, às vezes para algumas mulheres, e agora eu falo em especial para as mulheres, educação tem um outro conceito. Educação não é só o título da escola, a nota ótima que os filhos trazem. A educação envolve o comportamento, envolve a conduta. O livro fala sobre isso e nos diz claramente: precisamos ter crianças bondosas, agradáveis e educadas, que sabem se comportar. Muito ensino temos hoje, mas muita negligência também ao ensinar. Os pais, e especialmente as mães, não sentem sua responsabilidade, não têm nem a paciência para instruir, nem a sabedoria para controlar os pequenos que lhes foram confiados. Eu estou lendo isso, não sou eu que estou falando. Orientações para seguirmos. Agora, é duro ou não é duro quando lemos isso? É um capítulo duro esse, gente. É um capítulo que nos leva a refletir. Será que estamos negligenciando porque não temos paciência para instruir, nem sabedoria para controlar? Qual é a sabedoria hoje, gente? Eu vou tocar num assunto, me perdoa, mas isso é a modernidade. Qual a sabedoria hoje para controlar os pequenos? Fica quietinho aí, que eu estou ocupada. Está aqui? Toma, assiste aí. Nós vemos isto todos os dias. E desde o carrinho do bebê, a criança está sendo controlada através da tecnologia. Ela está sendo moldada a isto. E quando ela fala, quando Ellen White escreve negligência ao educar, como nós estamos conduzindo o controle emocional, o limite desta criança para que ela atenda à voz dos pais. Hoje nós vemos isso se torna uma coisa comum. Jovens agredindo pais, batendo em tia, em vó, em mãe. Você vê isso toda semana. Resultado do pecado. Resultado do pecado e resultado de buscar a Deus, porque diz aqui: se nós formos a Deus, nós receberemos força. Deus não exige de nós nada que não possamos realizar em sua força. Gente, é maravilhoso. É na força do Senhor que eu consigo força para exercer a maternidade baseada nas orientações divinas, que eu consigo paciência para administrar os meus filhos. Então, lembra disso, minha irmã. Lembra dessa frase. Tudo nós podemos realizar na força do Senhor. Isso vale para tudo em nossa vida. Para tudo.
porque a força do Senhor eu busco aonde? De joelhos, é na oração, é lavando louça, é a hora que eu vou botar o menino de castigo, eu vou em oração. Eu vou em oração, para que Deus me dê controle, me dê sabedoria, me dê paciência. Apresentar a Deus as minhas fragilidades ao liderar os meus filhos. Deus está pronto. Quando eu faço isso, eu faço o tempo todo, mas eu preciso ter a minha comunhão, a minha oração particular, apresentando meus filhos a Deus, me apresentando a Deus. Como isso é maravilhoso quando eu busco o auxílio divino, quando eu busco o auxílio divino para que eu possa conduzir. A oração particular, ela permite, traz como benefício, como a graça de um Deus maravilhoso, permite que você influencie o seu filho e a sua filha. O maior exemplo é o seu testemunho. A oração particular vai te alertar. O livro diz: vigie cuidadosamente o desenvolvimento do caráter, desestimulando características que são muito salientes e encorajando as que são deficientes. Tá, quando o livro fala vigie, aí a mãe lê isso, aí eu vou lá ver o que ele está fazendo agora, o que está escrevendo, com quem está falando. Quando o livro diz vigie, ele diz antes, ore. Ore, se fortaleça. A oração particular apresente seus filhos a Jesus, implorando bênçãos, suplicando. Ela usa a palavra suplicando, sabedoria. Então, se você fez essa etapa, a outra virá. Eu preciso vigiar. Eu digo que as mães têm antenas. As mães têm antenas. Elas percebem de longe, elas ouvem, até quando dizem que é meia surda, elas ouvem, gente. Mãe é um caso muito especial para vigiar os filhos com sabedoria, sem pressão, sem briga. Mas isto, Deus é quem dá, e ajuda e orienta. Ah, mas então eu vou sentar e ficar só orando. Não, leia bons livros. Leia bons livros, acompanhe na escola, conversa com a orientadora. Meu filho tirou 10 em tudo. Legal, eu vou lá bater um papo com a orientadora. Como é que tá? Tá tudo bem? Como vai? Acompanhe a interação social, conheça os amigos. Eu estou centrando mais nessa fase já de uma criança que já compreende, que já anda, que já fala. Você precisa acompanhar, receber os amigos, ir junto, conhecer as mães dos amigos, os pais dos amigos. Você precisa saber com quem seu filho está interagindo, quem vai ser a turma dele, quem é essa turma ali da igreja. Os pais se conhecem, se falam, oram juntos. Os pais dessa turminha oram juntos. Ah, que maravilha poder seguir as orientações, apresentar os filhos a Jesus, suplicar por eles, e de Deus vem sustento e força através da tua oração. Eu gosto muito de ouvir mães que oram, e eu tenho aprendido muito com algumas mães que oram pelos filhos por algumas questões. E quantas questões elas têm. Eu conheço uma mãe que, enquanto o filho estava enfrentando um grande desafio, ela ficou no quarto, sozinha, fechada, o tempo todo em oração. E isso demorou horas. Nós precisamos estar em oração pelos nossos filhos o tempo todo. Entre no quarto do seu filho,
A gente fala tanto em orar na madrugada, levantar na madrugada, falar com Deus na madrugada, mas você tem ido no quarto da tua filha e do teu filho na madrugada e ajoelhada, quietinha ao lado da cama, clamar a Deus pelo seu filho e por sua filha? Você pode abençoar seu filho e sua filha, faça isso. Ore, chame seu filho e sua filha para orar com você, mas vá lá quietinha no silêncio da madrugada, se você tem esse costume de acordar de madrugada, abençoa, ora ali, clama pelo Espírito de Deus sobre o seu filho. O espírito da paciência, o espírito da sabedoria, o espírito do bom humor, o espírito da sociabilidade, o espírito de entender a palavra. Olha, a presença da mãe é extremamente importante. Olha, o livro diz: é impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Ela reconhece Deus em todos os seus caminhos. Leva seus filhos, olha aqui, gente, leva seus filhos até o trono da graça e os apresenta a Jesus, suplicando para eles bênçãos. Gente, não tem limite para o poder da influência dessa mãe. Isso expande através das portas da casa, isto sai pelas janelas, porque o seu filho e sua filha será um espelho seu. A mãe convive muito mais com os seus filhos, muito mais. E hoje nós temos, é claro, muitas mães que trabalham, mas as mães mesmas que trabalham têm a condução da educação, da orientação e, junto com seu marido, definir regras, critérios para serem seguidos no lar, para que os pequenos aprendam disciplina, respeito. Ah, quantos gritos nos lares, quanta bateção de porta, quanto distanciamento. São notados pelos filhos, mas não são só notados, são aprendidos. E quando ele for adulto, ele vai fazer isso na casa dele, com a esposa e com os filhos, porque foi isto que ele aprendeu em sua casa. Um outro item maravilhoso, maravilhoso deste... antes de ir para o outro item, neste item Buscando Auxílio Divino, olha o que nos orienta. O poder das orações de uma mãe não pode ser superestimado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou da filha em suas dificuldades da infância, nos perigos de sua adolescência, saberá apenas no juízo a influência das suas orações sobre a vida dos filhos. Gente, quando as crianças têm as dificuldades, sabe aquela dificuldade infantil? Ai, eu perdi isso, ai, eu não consegui aquilo, ai. Que tal orar com esta criança? Vai ensinando esta criança a buscar em Deus a força, a resistência, a confiança. Quando enfrentar um medo, não ora e larga a criança lá no quarto escuro. Ora, abraça essa criança, fica com ela um pouquinho, mas mostra que a oração é importante neste momento. Eu enfrentei uma fase na vida do meu filho quando era pequenininho, com medo, e orávamos muito, e ele já vinha, quando ele estava com esse medo, ele já vinha e dizia: você pode orar? Você pode orar? Às vezes, hoje ele é um adulto, e às vezes eu lembro isto, a gente conversa, lembra e dá risada de algumas coisas, e às vezes ele dizia: vamos falar o versinho antes da oração?
Em paz eu me deito e me levanto, porque só tu podes me manter em segurança. Então, são coisas que você, mãe, vai implantando. Eu não sou modelo, eu tive tantos erros, hoje olho para trás e digo: Senhor, mas Deus completa a nossa ignorância, a nossa falta, às vezes, de sabedoria, e Deus vai nos dirigindo. Quando a mãe ora com seus filhos, quando ela ensina que, diante da dificuldade, buscar primeiro a Deus, olha o que diz na sequência. Se ela estiver pela fé ligada ao Filho de Deus, sua mão carinhosa de mãe, olha isso como é sério, gente, poderá afastar o filho do poder da tentação e poderá impedir a filha de cair em pecado. Gente, o poder da mãe. Aqui a distância, minha filha está distante de mim, mas a minha oração por ela tem poder, porque pela misericórdia de Deus ele prometeu isto, pelo sangue de Cristo Jesus. Quando eu oro, eu estou clamando proteção, orientação para os meus filhos. Mãe, nós precisamos cada vez mais estarmos perto de Cristo Jesus. Eu digo mais voltado às mães, porque é o capítulo que nós estamos lendo, o primeiro dever da mãe é orar, é clamar, é buscar em Deus. E depois tem um tópico muito, muito interessante. Você que lê o livro, você vai lembrar de tudo comigo. Quando visitas interrompem. Interrompem o quê? O que é que essas visitas interrompem? Eu vou começar pelo fim do comentário desse tópico, que diz: não tirem os filhos da sala para que você possa fazer companhia às visitas. Mas, olha só como é duro, como é puxão de orelha, gente. Ensine-os a se portarem em silêncio e respeito na presença dessas pessoas. Gente, quem dessa turma aqui que está assistindo ouviu do pai e da mãe: não interrompe quando eu estiver conversando com um adulto? Eu ouvi. Ah, tem mais mão levantada aí. Quantos de nós e quantas mães ensinam isto para os filhos hoje? Quanto nós vemos de pessoas constrangidas porque os seus filhos não se portam em silêncio quando estão conversando com alguém, recebendo alguém. Precisamos, às vezes, voltar um pouquinho ao nosso passado. É do lar que se forma a igreja. Eu sempre digo, se você diz que a igreja está ruim, a minha família está ali. Está compondo a igreja que está ruim. Se nós, como família, seguirmos os critérios da base da educação, não delegar para os outros, mas ter em casa o fundamento para uma boa educação, vocês terão filhos que saberão se portar e respeitar vocês na presença das pessoas. Porque quando a criança se porta em silêncio quando você está conversando com um adulto, ele está te respeitando, ele está atendendo aquilo que aprendeu. Agora, diz uma coisa também maravilhosa nesse tópico: não permita também que visitas interrompam o seu momento de oração com seus filhos, o momento do ensino, porque a sua obra é uma obra para a eternidade. Ai, a vizinha ligou bem na hora de fazer o culto para eles dormirem. Ligou bem na hora de estudar a lição da escola sabatina. Aí fica lá os filhos e a mãe lá no telefone batendo papo com a vizinha. Não permita, diz ela, não sou eu que estou dizendo não, hein, gente? Mas eu apoio o que ela está falando. Eu apoio. Não deve permitir, está aqui.
Você deve tomar tempo para falar e orar com os seus pequenos, e não deve permitir que nada interrompa este momento de comunhão com Deus e com seus filhos. É duro ouvir isso. É duro. Ah, mas eu não tenho tempo. Você tem 5 minutos. E orar com uma criança não é oração quilométrica. Não é aquela oração de horas. A oração com a criança é uma oração breve. E é estimular que a criança ore também. Ah, nós não podemos perder esta oportunidade. E você, que é avó, que já é mãe de adultos, nós precisamos ajudar as jovens mães a ter mais este poder do alto, a ter menos celular na mão das crianças na igreja, a ensinar estas crianças a estarem presentes de corpo e alma inteira na presença e na casa do Senhor. Antes das visitas, antes de qualquer outra preocupação, estão nossos filhos. Eu gostei muito desse tópico. Eu ri quando eu li isso, porque é uma coisa de puxão de orelha, mas também é uma coisa muito clara que mãe não quer filhos educados, que mãe não quer filhos exemplares. Agora, para fazer isso, eu preciso ser exemplo. Sabe? A mãe, e eu vou falar dentro do contexto que vivemos, a nossa igreja, a nossa comunidade, a mãe que senta ao lado dos filhos, e aí ela fica conversando com a amiga o tempo todo ali na igreja, os seus filhos estão ali vendo isso. Como eles serão daqui a pouco? Eles vão ser conversadores do jeito que a mãe é. Exemplo, espelho, somos para os nossos filhos. Ah, mas o que eu faço com as visitas? Olha o que ela diz aqui, gente. Vê se eu não dei risada sozinha e disse como as mães vão se virar para dizer isso aqui. Olha, eu vou ler aqui o que diz. Você poderá até dizer às visitas: Deus me deu uma obra para fazer e não tenho tempo para ficar jogando conversa fora. A Ellen White era muito direta, muito objetiva. Você precisa perceber esta grande obra. É claro que você vai dizer, minha querida, eu te ligo daqui 1 hora, porque agora eu estou no horário da oração com os meus filhos, e isso é muito importante. Eu te ligo daqui a pouco. Não podemos deixar de cumprir primeiro Deus. A gente fala tanto isso, né? Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus acima de tudo. Mas será que nesse dia a dia a gente está deixando Deus em primeiro lugar? Eu ri quando ouvi isso, achei duro quando ela escreve isso, mas ao fazer isso, eu estou colocando Deus em primeiro lugar, mostrando isto para os meus filhos, que é importante este momento, este relacionamento com Deus. É uma obra para a eternidade. Cada etapa da vida dos teus filhos, dos nossos filhos, é solidificar para que o caminho seja firme para a eternidade. Desde bebê, as orações com os bebês, a oração antes de amamentar, a oração antes de pôr o bebê na cama para dormir, antes de começar a ninar, a oração para as refeições, as orações com as crianças, vamos ao parque, vamos brincar, as orações antes de sair de casa, agradecendo porque vão sair para o parque. Eu aprendi muita coisa com muitas pessoas. E uma coisa que eu faço, estou indo para uma viagem, estou saindo, a gente ora quando sai, mas quando chega lá,
Opa, eu tenho que orar agradecendo, Senhor, obrigada, eu cheguei bem. As crianças precisam sentir a alegria dessa gratidão, para que saibam que tudo vem das mãos de Deus. Mãe, sua vida não será um fracasso. Mães, cuidem dos seus momentos preciosos. Lembre-se de que seus filhos talvez estejam passando para além do alcance de sua educação e influência. Vocês devem ser para eles o modelo de tudo que é bom, puro e nobre. E aí, quando ela escreve mães, eu leio aqui: mãe e pai, cuidem dos seus momentos. Vocês devem ser modelo do que é bom, puro e nobre. O que é que eu ouço de música na minha casa? O que é que está na televisão da minha casa? Que literatura eu tenho na minha casa? Se falharmos nisso, nós estamos falhando com o plano que Deus estabeleceu para o ser humano. Voltarmos para o nosso lar original, levarmos os nossos filhos. As crianças são para a mãe um espelho. Olha, mãe, isso aqui é muito forte. Seu filho, sua filha é um espelho para você. Você vai ver no seu filho e na sua filha os seus hábitos, aquilo que é bom e que é ruim. Aí o filho cresce e a mãe ouve o pai falar, é igual a mãe. O pai ouve a mãe falar, é igual do pai. Isso é o pai que tem. Ah, o que é que seus filhos vão refletir quando forem adolescentes, juvenis? Hoje é triste ver o número de crianças mimadas que nós temos, que estão refletindo pai e mãe. Aonde os pais não conseguem controlar e colocar limite. Mãe, se você está enfrentando esta dificuldade, vá para os braços de Cristo Jesus. Busque ajuda se precisar, para você ter o domínio do seu lar, ter limites na criação dos seus filhos, na disciplina e na educação. Em momento algum aqui está escrito, dê uma surra no seu filho para ele aprender. Em momento algum está escrito, castigue. Mas está escrito, você deve com firmeza ensinar que tenham respeito, que sejam disciplinados, que tenham responsabilidades no lar, para aprender a ser responsável a cada dia e instruir para a vida adulta. Ajudar nas tarefas do lar. Pai, seus filhos precisam ver você ajudando sua mãe, sua esposa. Eles precisam observar isto para aprender com a prática. E eles têm que ser envolvidos nas pequenas tarefas. Mãe, olhe para sua filha, olhe para o seu filho. O que é que reflete hoje que você diz? Isso aí é o que tenho. Mas procura moldar baseado naquilo que Cristo Jesus quer. O alvo mais elevado. A mãe não deve ser controlada pelas opiniões do mundo. Nem se esforçar, olha, gente, para alcançar os seus padrões, os padrões do mundo. Ela deve decidir por si mesma qual o grande propósito da vida e então empregar todos os seus esforços para alcançar esse objetivo. Qual o seu objetivo?
o que você quer para os seus filhos. Como você vai administrar isto? Você está moldando crianças para a eternidade e adultos para terem sucesso, educação, profissão, cargos, liderança, orientação, para adultos úteis para o lar, para a sociedade. Mãe, não mantenha olhos fechados para o caráter que está se desenvolvendo imperfeito. Vigie, valorize, traga à tona aquilo que é bom do seu filho e da sua filha. E vai desestimulando aquilo que é ruim, aquilo que você vê que vai complicar a salvação e a vida para a eternidade. Molde o caráter para que seja uma pessoa de caráter. E agora eu falo para muitas mães que talvez esteja pensando, eu não fiz isto com os meus filhos agora são adultos, um é deseducado, outro grita, o outro faz isso. Mães, agora é Deus que vai cuidar, mas o teu papel é interceder. Interceda pelos seus filhos, ore por eles, cultive o hábito de apresentá-los a Deus e clamar pela misericórdia de Deus para que eles andem no caminho do bem. Os pais devem cooperar com Deus para que seus filhos o amem. Nós é que levamos nossos filhos a amar a Deus, olha que responsabilidade, a respeitar Deus, a não desagradar Deus. Cuide com as palavras, com o vocabulário, com as suas ações. A recompensa é o céu. Herança do Senhor são os filhos e nós precisamos apresentá-los a Deus com alegria. Que alegria você quer ao apresentar seu filho? Fale com Deus, ele vai te orientar cada vez mais. Eis-me aqui, eu quero dizer, com os filhos que me deu o Senhor. Creio que você quer dizer isto também. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigada, Senhor, pelo aprendizado que nos concedes. Obrigada porque podemos ser orientados pelo Teu Espírito Santo para orientar os nossos filhos, para educar, para colocar limite. Ó Pai de amor, dá-nos cada vez mais a Tua presença, dá-nos sabedoria e que possamos cumprir o Teu plano para a nossa vida como mães e para a vida dos nossos filhos, poder encaminhá-los para a eternidade. Obrigada, meu Deus, obrigada por Cristo Jesus, o seu Filho. Obrigada porque Ele nos salvou e obrigada porque Ele intercede por nós hoje. Portanto, Senhor, pedimos, Cristo Jesus, interceda pelas mães deste grupo. Dá forças, dá sabedoria, e as mães que hoje têm filhos adultos e que talvez não puderam viver todos estes teus ensinamentos, Senhor, completa aquilo que é necessário e que elas continuem sendo mulheres de oração para vencer através da misericórdia e da graça de Cristo Jesus. Obrigada pelos momentos que aqui tivemos. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, a tua orientação e que um dia estejamos contigo no céu, face a face, aonde nós vamos olhar para este momento e ver como foi de Ellen White escrevendo, inspirada por ti, que estas lições fiquem fixas em nossa mente. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.